queria saber primeiro, Rê, conta aí pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória na faculdade de medicina. Conta pra gente se teve algum momento marcante que foi aquilo que falou, putz, quero pediatria, quero neonatologia. Você sempre quis ser neonatologista? Começando do começo, né? Eu não me lembro exatamente quando eu decidi que eu queria fazer faculdade de medicina, mas eu tive uma história interessante, porque eu estudei numa escola que não tinha preparo para vestibular, né? E eu precisei fazer 3 anos de cursinho, ou seja, praticamente eu repeti o colegial inteiro para poder passar. No primeiro ano, pós-colégio, eu passei, entre aspas, meu pai tinha um amigo dentro da faculdade de Mogi, eu sou de Mogi, né? E ele, quando saiu o resultado, comentou com meu pai que eu tinha passado, mas ele tinha visto errado. Então, a gente comemorou. Não acredito, E nunca soube disso. foi uma questão super triste, Poxa. né, pra gente, porque ele achou que tinha visto o nome, mas estava o nome lá pra baixo, né? Então, eu precisei fazer esses 3 anos de cursinho. Inicialmente, eu tinha passado na Unicamp, passei em Mogi, mas meu pai, né, já que a gente vai gastar para você morar lá, fica aqui, a gente dá um jeito de pagar. O MC é uma faculdade bem tradicional, né, do grupo das tradicionais, foi muito boa. E aí, para fazer a residência, eu também fiz cursinho, por muito mais medo de não passar do que por achar que eu não estava preparada, porque quando eu fiz a residência, já tava esse boom de cursinho pré-residência, né? Então, eu acabei fazendo junto com o 6º ano. E aí, passei na grande maioria das que eu prestei, mas escolhi fazer pediatria no Einstein, que foi onde eu fiz, porque eu me apaixonei pela proposta do lugar, pelo lugar em si. E na faculdade, Cadu, no 2º ano, que a gente começa a ter umas aulas mais específicas, minha grande paixão foi por pediatria. Na primeira aula de pediatria, que acho que era uma aula de exame do recém-nascido, eu falei, caramba, eu gosto muito disso. E durante a faculdade e a própria residência, o que me chamava mais atenção na pediatria, que eu achava muito legal, era o poder que o pediatra tinha de resolver o problema daquela criança. Sim. É diferente quando você é um cardiologista adulto, que o cara é hipertenso e vai ser para sempre hipertenso. Claro. Ele é diabético, ele vai ser para sempre. Então, a possibilidade, né, que essas crianças se recuperarem e terem vidas diferenciadas me fez me apaixonar. E foi um problema, porque depois que eu gostei de pediatria, eu não gostava de mais nada na faculdade. Então, foi um saco ter que fazer as outras matérias, né? E a neonatologia chega para mim num momento de dúvida também, porque eu tinha feito pediatria Einstein, que muitos lugares torciam muito o nariz por tratar-se de um hospital particular. Uhum. Então, as pessoas achavam que a gente não sabia fazer procedimento, que a gente não sabia cuidar de paciente grave, quando não era verdade. Imagina. A gente tinha ali, né, outros hospitais para fazer vários procedimentos, e o Einstein também abriu as portas para os residentes fazerem isso, né? Uhum. Então, deu para aproveitar muito bem. E aí, eu fiquei num impasse, tipo, será que eu deveria fazer neonatologia fora e ver outras experiências, tipo Santa Casa, por exemplo, que foi uma das que eu prestei? Ou será que eu fico aqui na minha casinha e aproveito esse networking que eu tô fazendo com os grandíssimos pediatras que, né, foram responsáveis pela minha formação, e conhecendo a equipe da UTI neonatal, Dr. Celso, Dr. Felipe, né, só grandes nomes aí da neonatologia, eu optei por ficar no Einstein e fazer também. E eu acho que tem algumas coisas na nossa vida, né, escolhas que você faz que vão bifurcar de um jeito completamente diferente. E foi isso que aconteceu na minha escolha. Então, muitas pessoas, muitos ruídos falando, não, você tem que sair do Einstein, você vai ter que conhecer outros mundos, e o meu coração dizendo, não, fica no Einstein, que teu destino é esse. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu fiz também neonatologia no Einstein. A minha coisa com a neonatologista era que eu gosto muito de paciente grave, mas a UTI PED me dava um pouco de aflição, né? Sim. Por ser... Eu acho a equipe da UTI Neo mais amigável, né? Tem um pouco disso. E a perda da criança na UTI pediátrica, ela é uma perda um pouco mais traumática para a família. Sim. Não que na UTI Neo não seja, não, mas eu te entendo, né? Sim. Então, eu gostava mais da vibe da UTI Neo. Ver um prematuro de 450 gramas, 500 gramas sobreviver é uma coisa mágica. Quem vê incrível. isso nunca vai se esquecer, né? Teve um momento em que eu passei num estágio em que a neonatologia não era tão humanizada, não era tão legal, em que eu tive minhas dúvidas se era neo mesmo que eu queria. Mas depois eu falei, não, é esse lugar que eu tenho que ficar, que é o lugar onde eu vejo milagres acontecerem.
coisas incríveis acontecerem com crianças desse tamanho. E eu gostei também da NEL, porque apesar da NEL ser pediatria, ela não é muito igual à pediatria, né? Não, é um mundo completamente à parte, é. né? Então eu falei, acho que é um bom conhecimento. Então foi aí que eu cheguei na neonatologia.